Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live diária das 13 horas. Guardando um pouquinho aqui o Ion. Agora eu tenho por praxe colocar esta foto por trás para ficar mais fácil. João Zangrande, que prazer tê-lo aqui. Obrigado. Olá, Ion. Falta só o Ion agora mandar a requisição. Grande Ion. Boa tarde, Ayrton Carlini. Prazer em estar contigo também. Aguiar. Muito bem-vindos. Tá bom, Ion. Já. Eu vou pedir aqui para você, peraí. Vou chamar o Ion por aqui, peraí. Tô chegando lá, só um minutinho. Não tô conseguindo pedir aqui, ó. Não tô visualizando. Deixa eu ver se eu pego o Ion aqui pelo comentário. Eu só consigo fixar o comentário dele. Ion, qualquer coisa sai e entra de novo. Que quando você entrar, ele vai aparecer um box grande pedindo para conectar. Eu tô tentando aqui no meu dash. Mas eu também não tô te achando aqui no meu dash. Vamos lá, Ion. Ver se o Ion entra de novo e a gente faz o request. A Roberta tá me dizendo aqui que dá para eu fazer a chamada, mas eu não tô achando o recurso, Roberta. Seria aqui nas carinhas, mas não tá. Ele não tá mostrando. Ah, não, ele tá mostrando só. Ah, o Ion. Agora sim, Ion, vou te chamar. Pronto. Olha só você aceitar e a gente começa o nosso bate-papo. Pronto! Deu certo, Ion. Tudo bem, meu caro? Deixa eu tirar agora a minha imagem aqui, que eu pus. Olha só que legal, Ion. Dá uma olhada ali em cima. Eu coloquei a nossa imagem ali de chamada da nossa live. Ótima. Agora eu vou tirar a imagem aqui. Pronto. Agora Ótimo, meu caro. voltamos ao normal aqui, ó. E é bom que esses 5 minutos é o tempo do pessoal chegar mesmo, para a gente fazer o nosso aquecimento. Né, Ion? Bom, deixa eu apoiar o celular aqui, fica mais fácil para falar. Tá tudo bem com você? Eu estou ouvindo uma música de fundo. De onde é, hein? Não, não é daqui, não. Só se for algum... Aqui não, aqui tá sem música. Ion saiu. Ion saiu, volta, Ion. Vamos ver, acho que ele foi fechar a música dele. Daqui a pouco ele já volta novamente. Vamos ver, o Ion retornar. Deixa eu ver, eu já peço para ele de novo. Aqui, entrou de novo. Deixa eu visualizar aqui e chamar o Ion de novo. Pronto, te chamei, Ion. Agora volta. Vamos ver se a gente volta sem a música. Então, pessoal, aproveitando, a gente vai fazer abriremos um novo horário, 19 horas também, além das 13, 19 horas.
Tá todo mundo aí gostando das lives, pedindo para fazer live. A gente está convidando, o pessoal está aceitando. Então, teremos live também às 7 da noite, das 7 Boa. às 7h20. Ion, parou a música? Parou, eu fechei tudo que era aplicativo, inclusive o seu, e voltei. Né? Pronto. Bom, pessoal, então quero apresentar um grande amigo, muito querido, o Ion Moreira, que está aqui. E eu conheci o Ion jogando futebol. Na verdade, nosso amigo Décio Clemente, que inclusive será convidado em breve, né, Ion? É um bom nome para a live, né? Excelente. Será convidado, viu, Décio? O Décio ele organiza torneios de empresários, chama Líderes em Campo, em estádios de futebol, né? Antes da coronavírus. Agora espero que logo, em breve a gente volte. E um dos times que eu participei da última vez, é muito legal isso que o Décio faz, tem narração, todo mundo se encontra, depois come uma pizza, enfim, a gente joga no estádio mesmo, enfim, para quem gosta, é sensacional. E no time que eu caí da última vez, foi um time chamado Surf Pay, em que eu fui gentilmente muito bem recebido pelo patrono do time, que é este que os senhores estão vendo aqui na tela, que ficou meu grande amigo, e depois, pasmem, eu ainda descobri que ele é meu vizinho de condomínio. Olha que coisa legal, como Deus, né, une as pessoas. Então foi aí, essa é a história, como eu conheci o Ion, depois almoçamos com a turma dele, foi super legal, uma pessoa nota 1000. Ele tem várias características, o currículo dele é extenso, mas hoje ele está na liderança dessa empresa de telecomunicações, e a gente endereçou aqui para bater um papo dos problemas que nós temos sociais hoje, e o Ion, quero fazer aqui agora um reforço, né? Quero endereçar de forma robusta e, como diria o meu amigo Spinelli, maiúscula. Ele tem essa parte social muito importante, envolvendo a atividade dele de telecom, inclusive, que é onde a gente vai começar o nosso bate-papo. Então, já agradecendo, Ion, daqui a pouco a gente se encontra no jardim, mas aqui digitalmente, muito obrigado por ter aceito. E agora eu dou a palavra para você se apresentar e começar a endereçar o nosso bate-papo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo precioso de vocês. Da física newtoniana, a dimensão mais importante é o tempo. É aquilo que nós não controlamos. Controlamos o espaço, controlamos a massa, inclusive o nosso peso, né? Mas o tempo a gente não controla. Então, quero que vale a pena esse tempo que nós estamos dispondo, que vocês estão nos oferecendo, nos granjeando de conversar com vocês. Só uma questão adicional muito divertida. Eu e o Renato nos conhecemos muito antes de nos conhecer. O pai dele, numa carreira maravilhosa, dando a sua colaboração à sociedade como juiz, foi juiz em Brotas, e tem família em Brotas, irmãos queridos em Brotas, um deles está vendo aqui, o Luiz Tavolaro, tem o melhor queijo de São Paulo, quiçá do Brasil, né? E o pai do Renato engrandeceu a cidade com a sua presença lá em Brotas. Então, foi um reencontro, ele mandou uma foto do pai dele, que me sensibilizou muito, um momento que me tocou muito a minha infância, lembrando ótimos momentos familiares. Então, Renato, o reencontro de décadas, e mais uma vez, aí agradecendo o serviço público com toda a dignidade do seu pai, tá bem? Oi, pai, um beijão para você, que hoje é meu sócio no escritório, voltou ativo da advocacia, sempre gostou de tecnologia e está junto com a gente no Direito Digital. Pai, um beijão. Obrigado, Ion. Uma honra. Bom, falar um pouquinho de responsabilidade social na época de corona. Em qualquer época, o que é responsabilidade social? Toda empresa tem obrigação de retribuir à sociedade parte da riqueza que ela lhe dá. Não estou falando de impostos. Imposto é imposto, né? Chamamos aqui de contribuinte, o taxpayer, né? Mas é uma metáfora inadequada. Qualquer dia vamos voltar a isso. Mas é uma obrigação da sociedade. Quando nós olhamos isso, né, pode parecer alguma coisa etérea, diferente. Vamos pegar o caso lá de Brotas, vai? Vou pegar um exemplo que o Renato e eu passamos lá com o pai dele, né? Esse colega que está assistindo aí, o Luiz Tavolaro, que tem um laticínio lá, né? Ele dá queijo de graça, dá leite de graça para a gente mais simples. O dono da padaria também. Então, intuitivamente, boa parte das empresas já fazem isso, independente do tamanho, de uma maneira estruturada ou não. E nessas horas que nós somos chamados a um chamado maior,
nós temos sim que dar a nossa colaboração. Tá? Tem aqui alguns colegas participando conosco aqui, o João Bezerra também, meu amigo querido há décadas, né? E eu tenho muita dificuldade de falar do que eu faço, de quem eu sou, porque como eu já vi tanto autopromoção na vida, né? Me incomoda isso. Então, o que eu vou comentar não é autopromoção. É um convite a cada um de vocês, independente do tamanho do seu negócio. Lembra que uma casa é uma microempresa, né? Você tem gente trabalhando por lá. Então, cuidar do entorno é fundamental. O nosso entorno vai um pouco mais longe, né? Dos 5.570 municípios do Brasil, nós temos clientes em mais de 5.000. Piripiri, no Piauí, Tauá, no Ceará, né? E essas pessoas, de uma maneira geral, estão precisando muito de ajuda. Tá bem? Então, vamos falar de algumas ações que estamos fazendo e que me emociona. Vou tentar não me emocionar aqui, tá? Uma delas, a semana passada, um dos lugares que hoje mais sofre são as áreas de saúde, né? Vocês têm visto muito na Inglaterra cartazes, né? Coraçãozinho, NHS. NHS é o SUS de lá, né? É o Sistema Nacional de Saúde, né? Então a nossa turma aqui está muito pressionada, né? De vez em quando eu acho que as pessoas não sabiam onde nós estávamos. Já morria gente na porta de hospital, pessoal, de qualquer coisa, né? Então veio a se somar a um caos na saúde pública a questão do corona, né? E o mais dramático isso, quando chegava alguém esfaqueado, baleado, politraumatizado, queimado, com ataque de coração no serviço público, isso não matava o servidor da saúde pública. Agora o corona mata essas pessoas. Então, daí temos que ter essa ajuda a eles. Então, a pedido do Maurício da Dédalos, meu brother de ações aí também, a semana passada nós mandamos mais de 1.000 SIM cards para a área de saúde do HC, que é o maior hospital de referência da América Latina, né? Não só para os servidores, mas também para equipamentos de alta performance, como oxímetros e algumas coisas mais. E ele está mandando também para os hospitais fluminenses, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu estou fazendo em parceria, a gente faz parceria com as pessoas do bem, viu? Outra coisa bacana que nós estamos fazendo com o meu irmão, Manuel Conde, da Farmaconde, ele começou a fazer a sanitização de São José dos Campos. A sede lá, conversou com o prefeito muito sensível a essas causas, né? E ele comprou lá 10 tratores, aspersores que normalmente são usados na área agrícola, né? Borrifadores, 10 drones que ele comprou da empresa de segurança lá de São José, que presta serviços para as Forças Armadas, né? E, trocando em miúdos, sanitizou praticamente toda a cidade. Conversei com ele e falei, olha, Manuel, a gente precisa fazer isso também aqui nas comunidades, né? Que essa questão da reclusão horizontal, vertical, diagonal, eu não vou entrar nessa polêmica. Eu só vou dar uma única opinião. Quando se tem um problema altamente complexo e alguém aparece com uma solução simplista, está no mínimo incompleta. Então, os lados que estão oferecendo soluções simplistas a um problema complexo, os dois estão hipossuficientes e provavelmente, se somassem as soluções, teriam uma resposta mais adequada. Mas eu não quero entrar nessa polêmica. O meu negócio é poder ajudar. Então, junto com a Farmaconde, meu irmão Manuel Conde, né? Nós estaremos quinta-feira agora em Paraisópolis, onde vivem 150 mil pessoas em 2 km², 75 mil pessoas por quilômetro quadrado, mais de 30 mil residências, mais de 15 mil por quilômetro quadrado. Vocês nem imaginam o que é isso, pessoal, tá? Não imaginam. Eu já fui lá, eu sei, mas as pessoas não imaginam. Então nós vamos sanitizar todas as áreas públicas de Paraisópolis, tá? Estamos levando lá dezenas de milhares de máscaras, dezenas de milhares de álcool gel, né? Para que a gente possa atender essas pessoas. De tal forma que a gente dê dignidade para eles, né? As pessoas já não tinham dignidade, pessoal. A pessoa dessa no centro de saúde e morria na porta, né?
É muito triste tudo isso, é um horror, né? Então vamos tentar ajudar a gente que nem nós, brasileiros. E o brasileiro tem uma coisa maravilhosa, viu? O brasileiro é solidário. Nós participamos de algumas ações recentemente, eu vou comentar de duas. Quando teve o evento de Brumadinho, né? Um drama horroroso, né? Isso foi numa sexta-feira à noite, sábado de manhã, me ligou o ministro Marcos Pontes, que eu tenho um carinho enorme por ele, né? De vez em quando o pessoal fala umas asneiras nele. O cara formado no ITA, né? Cosmonauta, aprendeu russo em 3 meses. Não dá para chamar de burro um cara desse, tá? Burro é quem chama ele, tá? Como ele é educado, né? Então as pessoas às vezes são indelicadas com ele. Ele falou, Ion, o que a gente faz por Brumadinho? Eu falei, ministro, nós seremos os first responders, né? Em momentos de catástrofe, a ajuda tem que chegar rapidíssimo, tá? Então, o nosso diretor técnico, Luiz Quintão, mandou uma equipe de técnicos lá para Brumadinho. Montamos todos os sistemas de comunicação para bombeiros, voluntários e familiares, né? Depois fizemos adicionalmente a toda a equipe de israelis que vieram lá, que também foram tratados com algum descaso por autoridades. O sujeito sai da casa dele, lá de Israel, do conforto, vem procurar cadáver aqui e ainda tem que ficar ouvindo malcriação de algumas autoridades de Minas Gerais. Bom, vamos deixar para lá. Você vê, fizemos isso também recentemente aqui no Guarujá, quando teve o deslizamento desse morro, foi um drama enorme. E coisas que nós vimos. As pessoas brigando para ser voluntários. Eles tiveram que organizar o quadro de voluntários. Então tinham que pegar pessoas que estavam minimamente aptas a isso, sujeitas a uma orientação, né? Para o sujeito não entrar lá que nem um maluco, ficar cavando com a mão e acontecer um drama maior ainda. E nós mandamos para lá também um sistema de comunicação para eles, né? Então essas coisas que nós fazemos é uma obrigação, viu, Renato? É uma obrigação do cidadão empresário retribuir à sociedade parte da riqueza que dá. Não está fazendo caridade, não está fazendo favor nenhum. É obrigação. Ion, você estava falando de Paraisópolis e também falou agora de Minas, Brumadinho. Eu fico muito sensibilizado e muito feliz, especialmente quando você mencionou que o brasileiro realmente ele se importa. E quando você falava de Paraisópolis, eu lembrei de 2 pessoas também, como você, que ajudam e se dedicam a Paraisópolis. Um é o André Brasolin, criou um instituto chamado Anjos do Esporte. O André foi jogador de basquete profissional, seleção brasileira, tal, e atua muito lá e leva as crianças e adolescentes pro esporte, o que é muito importante. Você sabe, a gente que adora esporte, como faz a diferença, né? Muito. E o outro é o reverendo Aldo, que eu sempre cito, que tem o Instituto Anglicano, mantido pela Catedral, que lá tem a maior creche da América Latina, hoje com mais de quase 1.300 crianças lá de Paraisópolis sendo atendidas. Agora, nesse momento não, porque ele transformou, se não me engano, ele está fornecendo refeições, mas transformou em um mini hospital ou um ambulatório, qualquer coisa assim. E a gente vai lembrando dessas pessoas e como isso é positivo. Em contrapartida, você falou, né, dos bombeiros de Israel, da equipe de especialistas lá, que vem para cá, para o Brasil, é longe, é outra linha, é tudo diferente para ajudar e são maltratados. Isso a gente tem que melhorar e ver o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Mas eu queria aqui, lembrei também aqui do Bill Gates. É o Bill Gates que tem uma ação, né, solidária muito forte. Imagine se todos os bilionários ou trilionários do mundo fizessem um pouquinho, não precisa ser tudo não que ele faz, não, o Bill Gates acho que dá 10, 15%, enfim, tem a fundação, mas só um pouquinho, 1, 2%, né? Como nós não mudaríamos o mundo, né? Como seria melhor? Mas já que não são todos assim, mas um que é assim, que é você que está agora na minha frente, eu tenho que te cumprimentar e tenho que te fazer uma pergunta. O que a gente pode fazer, Ion, para sensibilizar outros empresários para que se juntem nessa jornada? Bom, vamos lá. O empresário é um cidadão, antes de mais nada, é um pai, uma mãe de família, independente da estrutura familiar. Você gosta de falar isso, viu, pessoal? O mundo é moderno e as estruturas familiares são as mais diversas possíveis, né? Primeiro, cuidem do entorno, né? Se tem alguém que trabalha perto de você, por mais modesta que possa ser a sua colaboração, né? Doar um livro para o seu colaborador doméstico, né? Ajudar a pagar um plano de saúde, ajudar a pagar uma escola, ajude o entorno, né? Então, cada um ajudando o entorno
É uma PG, a progressão geométrica nisso, né? Então, como Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Conforme a gente vai tendo mais recursos, é hora da gente estender mais a mão, né? Mas você falou do Bill Gates, uma coisa que eu fiz também, quando eu fui presidente da operadora móvel lá na África, Angola é o país onde tem a maior incidência de pólio no planeta, tá? E Angola foi o lugar que mais arrancou jovens do seio de suas famílias para ser vendidos que nem animais aqui no período de escravidão. Tá? A gente deve uma para aquela turma. Eu não compro essa história, não, quero um escravo negro que roubava o outro, que vendia, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Nós temos a ver sim, a gente deve uma para essa turma. Tá? E a província, em particular, que tem maior incidência de polo no planeta, chama-se Benguela. E tem um porto lá que chama-se Lobito, que é onde saíam os escravos. Né? E conversando lá com a turma, né, eu descobri que as campanhas de pólio lá eram fracassadas. Não andavam. Porque, da mesma forma que tem essas teses do isolamento de X%, que é uma chutologia do caramba, né? Eu que sou engenheiro ainda, acho uma... Um fala 40, fala 70. Cara, roda um número lá na roleta, solta o que dá. Né? Nunca ninguém me explicou o porquê, mas tudo bem. Mas, comprovadamente, campanhas para ter sucesso tem que ter mais que 95% de vacinação. Tá? E não passava de 50% lá. Então fizemos junto com o GSMA, que é a Organização de Telecomunicações do Mundo aí, e com a Fundação Melinda e Bill Gates, por isso que a sua lembrança foi muito boa, nós fizemos a maior campanha de vacinação do mundo, patrocinado por uma empresa de telecomunicações. A gente dava recarga de graça para quem levasse criança lá. Tá? Atingimos mais de 98%. E para os brasileiros aí, né, para todos nós, em nome dos brasileiros, tiramos essa mácula de mais de 500 mil de crianças. Tá? Então, tiramos essa mácula em nome dos brasileiros. Ajudamos a pagar um pouquinho a dívida dessa turma lá com eles. Né? Tá? E você sabe que, conversando agora, eu lembrei que tem um amigo meu, um coronel do Exército, agora aposentado, até diretor na Fiesp, é o Demeterco. E outro dia nós dividimos um painel na FAAP, vamos falar de proteção de dados, ele falou de inteligência de dados. E no caminho, ele foi comigo no carro e começou a contar, e eu não sabia disso. Ele cuidou de toda a parte de inteligência do Exército quando nós tivemos a nossa missão. E começou a contar algumas histórias, assim, uma mais impressionante que a outra, das dificuldades, da pobreza, né? Até do ponto de vista militar, muita coisa interessante. Aliás, Demeterco, eu vou mandar para você depois dessa conversa, você vai fazer uma live com a gente aqui em breve, né? Mas ele falava muito isso, né? Da pobreza extrema e como as pessoas ficavam felizes quando podia ter um contato com o militar, recebia uma bolacha, alguma coisinha, algo que para a gente pode não ser nada, mudava a vida daquela pessoa. Eu lembrei dessa referência do Demeterco. Você teve com os militares lá em Angola? Eu fui contratado em última instância, pela família do Zé Eduardo Santos, lá, né? E aí é tudo uma questão de perspectiva. Me perdoem a completa falta de hipocrisia e pintar as coisas com cores fortes sem o menor verniz, né? Angola é um país que tem desenvolvimento porque o que é do Estado, cerca de 80% volta para a população. 20% fica em algum lugar, vou colocar dessa maneira cuidadosa. Quando você vai no Congo, Zimbábue, Ruanda, República Centro-Africana, 100% vai para o bolso dos caras. Tá? Então, na perspectiva de África, Angola é um país que boa parte da riqueza está reconstruindo o país. E nesses países que têm guerra, a única coisa que sobra são as estruturas militares, né? O hospital militar, né? Escola militar, né? Porque tudo se destrói. Só em um país como o Angola não tem banco, agência de banco, não tem agência de correios, não tem carteira porque não tem nome de rua. Aquela música do YouTube, Where the Streets Have No Name. Não tem nome. Né? Não tem nome. Daí vem
questão fundamental, que é o seguinte: não existe liberdade democrática sem independência financeira. Senão vai ser eterno um sapato antes da eleição, um sapato depois, que é a briga eterna aí do Bolsa Família. Tá? Deixa eu dar um oi aqui, ó. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui pro Edu. O Edu Rauen tá aqui mandando palminhas para você. Outro vizinho, hein? Outro vizinho, em junho. Não, mais um. Mais um. Eu vou aproveitar, Ion, te interrompendo. Tem uma pergunta aqui que ficou lá em cima, eu tenho que fazer. Qual que é a tua percepção nesse momento do corona, com toda essa dificuldade, dúvida, questão política em volta, tudo isso que está acontecendo, essa incerteza? O que você acha? As pessoas vão virar melhores? Vão ser mais boas? Ou continuarão algumas mais más? Bom, alguma coisa vai mudar, né? Então, vamos voltar um pouquinho nesse mundo das incertezas, né? A natureza tem horror ao vácuo. Tá? A natureza tem horror ao vácuo. Isso é a lei física. E hoje tem um vácuo. Tem um vácuo político. Né? Ninguém botou uma ordem na casa e falou: pessoal, vamos fazer o seguinte, as localidades, os municípios que estarão sujeitos à abertura gradual deverão seguir as seguintes regras. Tá. Tem algumas básicas aí. Não morreu ninguém, né? Ou morreu pouca pessoa. Tem capacidade hospitalar ou de enfermagem para atender algumas pessoas, né? São lugares de baixo risco, as pessoas que estão no grupo mais sensível ficam em casa, né? Então, quando não tem regra, é o vale tudo, né? É o vale tudo. Hoje a gente vive um vale tudo de opiniões e condutas, né? Muita fake news. Mais que fake news, é idiota news, né? Porra, assim, e assim as pessoas se estapeando, sabe? De uma grosseria uma com as outras. Assim, está revelando. Estamos vivendo um momento de guerra e a guerra revela o pior das pessoas, né? É o horror. Vamos lá. Vai mudar? Claro que vai mudar. Claro que vai mudar, né? E vai mudar silenciosamente, né, na população. Eu não quero fazer discurso de política aqui, de elite. Eu nasci na TFP, na extrema direita do sistema financeiro brasileiro, que era o Bradesco. Tá? Nasci na Cidade de Deus, morei na Cidade de Deus, estudei na Fundação Bradesco, e se existia um conceito de direita firme, era aquilo. Não é verdade? Né? Então, Fundação Bradesco. Então eu não estou colocando isso de uma maneira política, não. Hoje a gente tem uma classe política que representa pouco a população, né? Tem exceções? Claro que tem, né? Eu estava falando com o Walter Pinheiro, secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, meu camarada, ex-senador, né? Não aguentou o PT, saiu, pediu para sair. Contando em 15 segundos a história, ele era líder do PT no Congresso e a Dilma nunca tinha chamado ele em um ano. Chamou no avião presidencial, ele como um servidor do partido foi, e ela destratou ele de uma maneira como se espera dela, né, no avião presidencial. Ele falou: presidente, não vou cometer 2 erros. Gritar com o presidente da República de volta e gritar com uma mulher. Nunca mais vou falar com a senhora. Esse é o caráter dessa pessoa. Né? E ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Fiquei com ele meia hora ontem falando, e eles estão abrindo os rearranjos econômicos na Bahia. Então, por exemplo, estão fabricando máscara. Então, eles estão pegando dinheiro do Banco Mundial, contratando pequenas fábricas para manufatura de máscaras. Mas aí tem que abrir a fábrica de elástico. Ele vai abrir a fábrica de elástico. Aí ele tem que pegar o cara que antes plantava coentro. O cara que planta arroz e feijão come. Coentro, o cara não vive de comer coentro. Né? Então, eles estão reabrindo esses arranjos econômicos. Então, o cara que planta, tem lá o feirante, que não tem uma feira, mas ele consegue colocar em 4, 5 lugares para vender. Né? Então, eles estão abrindo a economia de baixo de uma maneira cuidadosa e segura
para uma retomada bem gradual e dentro da segurança, né? Como tem muita autoridade moral, todas as mineradoras, empresas de celulose estão doando centenas de respiradores para eles, né? Recursos, o Banco Itaú está ajudando, outras organizações. Então, efetivamente, quem está aprendendo é quem está disposto a aprender, quem está mudando é quem está disposto a mudar, quem já tem essa boa alma de aprendizado, né? Agora, quem está lá, cara, para bater carteira, não tem jeito, né? E assim, realmente tem gente boa e tem gente aí para bater carteira mesmo, cara, né? Olha, tem aqui uma consideração interessante. Aliás, são duas, né? São dois comentários. Só pegar aqui que eu me perdi aqui com o comentário. O pessoal elogiando bastante. O Danilo. O Danilo ele diz o seguinte: é possível falar mais sobre o conceito de desenvolvimento social versus independência financeira? E o comentário do Carlos: todos hoje viraram especialistas em tudo. Então, acho que a gente pode partir já para o final com o seu comentário sobre o desenvolvimento social versus independência financeira. E eu gostei muito da tua lembrança do ministro, do Marcos Pontes, do nosso astronauta brasileiro, que por uma coincidência do destino, quando eu estava nos Estados Unidos, eu acabei almoçando com ele. Olha só. Queria até pedir para você, quem sabe ele não topa fazer uma live com a gente, né? Quem sabe... Topa fácil. Pedido, né? Topa fácil. Ele é um servidor, tá? Onde tiver um local que ele possa levar a boa informação, combater a fake news. Um exemplo dele, ele está fazendo alguns estudos aí em relação a algum medicamento. E o pessoal cascando o pau nele. Bom, vamos lá, de novo. O cara engenheiro do ITA, foi cosmonauta, aprendeu russo em 3 meses. Olha quem está apoiando ele na pesquisa. Primeiro, a equipe do acelerador nuclear de Campinas. O único acelerador nuclear do hemisfério sul do planeta. Tá? Ele não conseguiu ver vida em outro planeta. Então, para o nosso conhecimento, o único acelerador nuclear do universo, pelo menos no Equador para baixo, né? Grupo de físicos, engenheiros, médicos, né? Se deu jornais destratando ele, fazendo comentários quase jocosos, aí foram obrigados a dar o braço a torcer e falar: Estados Unidos e mais alguns países proeminentes estão fazendo o mesmo tipo de pesquisa, né? Então, ele não está fazendo um circo nesse negócio, né? Mas vamos falar do desenvolvimento social. O que a gente tem que fazer? Existe uma curva de desenvolvimento social. Canhoto, nunca sei que lado fica boa para eu fazer o desenho aqui, mas tudo bem, vai, fiz um lado do outro. Tá bom. Se alguém estiver no espelho, aí vê, tá? A pessoa tem que criar algum tipo de acumulação. Vamos lá. Se ele é um plantador de feijão, se ele só planta o que ele come, ele vai nascer e vai morrer comendo feijão. 2 gramozinhos que ele consegue acumular, ele já vai trocar esse treco por mais alguma coisa, ou por arroz, por um ovo, alguma coisa. Então, ele vai ter um excedente. Então, essas pessoas precisam, de alguma forma, criar excedentes para ter alguma poupança para ela. Tá? Quem defende muito isso, outro cara bom de se chamar, é o Paulo Saldiva. Né? Paulo Saldiva, não sei se tem acompanhado aí, amigo nosso também do grupo aí, uma docilidade. Nós temos aqui um encontro, chama-se Pensadores do Brasil, que você vai estar presente no próximo. E ele fez uma dupla muito legal. Ele foi falar e o show depois foi no Carlos, o Tremendão. Né? Então, vamos lá. Desenvolvimento social tem que ter algum tipo de acumulação. Não é acumulação capitalista, socialista, marxista. Não é esse tipo de coisa. Esquece. Tá? As pessoas têm que criar algum tipo de poupança para elas crescerem. Tá? Algum tipo de poupança. E é uma regra muito interessante, que dá para todo mundo vai ficando rico junto. Tá? É os Estados Unidos é o maior país socialista do planeta, pessoal. Para quem gosta de ir na Disney, você está indo no maior país socialista do planeta. Porque o carro não é do cara, é do sistema. A casa não é dele. Ele compra a casa há 50 anos, a casa não é dele, é do sistema. Tá? Ninguém é dono de nada lá. Ninguém é dono de nada. O sistema é dono de tudo. Só que é o seguinte, você nivela por cima, não por baixo. Essa é a diferença do modelo socialista americano para outros modelos socialistas. Né? E olha só, Ion, o Franklin falando, primeiro acumulação, depois remuneração. O Franklin não tem a menor dúvida. Não tem morou a menor na Namíbia, em Angola também. Morou lá em Angola. Que bacana. Não tem a menor... Você está corretíssimo, meu caro, sabe?
Existe um ditado árabe que eu levo muito a sério, que diz o seguinte: pague o trabalhador antes que seque o suor do seu rosto. Tá? Ele só trabalhou, tem que receber. No começo da nossa empresa aqui, que a gente soava sangue, eu atrasava tudo, menos salário. Tá? Acho um desrespeito isso. Então, a remuneração, tratar bem da equipe, é uma obrigação também. Estou aqui com 2 pessoas do outro lado, vocês não estão vendo. A Mari, querida gerente de marketing, e o Alexandre, vice-presidente, sócio, meu amigo querido. E eu estava comentando com eles da minha preocupação. Estou convidando pessoas para vir trabalhar. Somos serviços essenciais em 2 áreas, financeira e telecomunicações. Algumas pessoas têm que vir aqui. Eu venho preocupado todo dia. Falei, puxa vida, será que alguém vai ficar doente por minha causa? Porra, me aperta o coração, sabe? É duro para mim isso, né? Tenho certeza que um monte de gente tem essa dúvida também, né? É uma preocupação minha. Esse é um peso meu, né? Por isso que tento cuidar das pessoas da melhor maneira possível. Temos uma regra bem estrita, quem vem, quem não vem, né? As pessoas querem vir, a gente fica brigando para não vir, né? Então, pessoal, era esse o recado que eu queria dar. Estou à disposição de vocês, bate-papo, falar, o que quiser. E o Renato, essa alma maravilhosa, né? E fechando aí, falando um pouquinho da responsabilidade social, né? O Renato já deve ter lido isso 300 vezes nos cultos que ele já participou, nas missas, né? E gostaria de falar do meu lado, só lembrando vocês, mesmo que eu falasse a língua dos homens, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse caridade, eu nada seria. É isso. Beijo a todos. O Senhor é meu pastor, o nosso pastor, e nada nos faltará para todo mundo. Não só eu e você, todo mundo que está aqui. Pastor, pastora também. Pode ser pastora também. Pastora hein? também. Não é verdade? Opa, opa. E ó, do fundo do meu coração, depois eu vou te... Isso é que eu ia falar, vou te dar um abraço aqui embaixo, mas não pode dar um abraço ainda, né? Tá dado, tá dado. Mas, tá aqui, sinta-se abraçado. Para você tá também. Bom? Vocês todos que nos deram esse tempo maravilhoso da vida de vocês estarem conosco assistindo, viu? Foi uma honra estar contigo. Muito obrigado. Obrigado que Deus abençoe. a nós. Cada um Tchau, de vocês pessoal. e as suas famílias. Obrigado. Se cuidem. Beijão. Tchau.